as provas, o que a Polícia Federal colheu na sua pesca probatória, Fishing Expedition, tá? Não chega ao nosso conhecimento. Nem o meu telefone, o espelhamento do mesmo, chega ao conhecimento do meu advogado. E as informações que ele tem, que nós temos pelas mídias, que os demais advogados também não têm acesso ao processo. Tudo sempre foi confidencial, ou seja, secreto. Então ele ajuda, ele está com parte da imprensa, que dá divulgação a essas narrativas, tem o apoio do presidente Lula, né, de sua equipe, e ele vai levando avante essa proposta dele de buscar aí eliminar a direita do Brasil, que, segundo me consta, né, a minha eliminação da minha liberdade ou física seria o ponto máximo do senhor Alexandre de Moraes. É o caso Eduardo Bolsonaro. Ele foi para os Estados Unidos, vai muito para os Estados Unidos, tem um bom ciclo de amizade lá, inclusive com a própria família do presidente. E a gente sempre conversa o que acontece lá e no mundo todo. Ninguém pode negar que ele tem um vasto conhecimento da política mundial, tá? E tem uma preocupação muito grande, colaborar para que o nosso regime aqui atual, né, que está longe de ser uma democracia, volte à sua normalidade. E eu digo, né, eu é quem digo, que nós, no momento, não temos como buscar paz, tranquilidade e democracia internamente. É impossível. Precisamos de ajuda de fora. Eu nada peço ao presidente Trump, eu só tenho uma gratidão muito grande por ele. Enquanto foi presidente, ficamos 2 anos juntos. Foi um relacionamento excepcional. Isso foi revelado por ocasião da sua posse, onde ele convidou apenas 4 chefes de Estado e convidou a mim também. Infelizmente, não tinha nada contra mim, a não ser essas denúncias absurdas que só passa na cabeça de quem beira ser um débil mental, para dizer que houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro do ano passado. Então a presença dele lá se fez também porque, a partir do momento que o Alexandre de Moraes sempre ia, né, não sei por quê, se querem caçar o passaporte dele, por que o Alexandre de Moraes tem que decidir? Por que não há um sorteio? E o Alexandre de Moraes encaminhou ao PGR o pedido da retenção do seu passaporte, que por si só é uma violência, não tem qual motivo para caçar, segurar o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Qual a acusação? Qual crime ele cometeu? Segundo alguns da esquerda aqui, é um crime de lesa pátria. Né? Lesa pátria são esses 37 acordos assinados com a China no final do ano passado, Lula com Xi Jinping. Acordos que ele mantém guardado, apesar de não serem confidenciais, mantém guardado, que entrega de vez a soberania para o Estado chinês. Então, Eduardo, graças aos seus conhecimentos, ele resolveu estar com toda a família lá, permanecer por lá. Vai pedir licença por 4 meses, sem remuneração, e vai fazer aquilo que a sua consciência manda fazer. É buscar maneiras de botar um ponto final nessas covardias, né, que fazem aqui no Brasil, que uma pessoa basicamente faz no Brasil, contra o cidadão de bem. E essa grande covardia são essas prisões por ocasião do 8 de janeiro, onde se condena até 17 anos de cadeia, pessoas que nunca viram uma arma na sua frente, pessoas honestas, trabalhadoras, muitas nem estavam em Brasília, ou nem estavam na região da Praça dos Três Poderes, e simplesmente um enquadramento pesado e condena essas pessoas de 14 e 17 anos de cadeia. E que é uma coisa que choca, né, a gente. Mulheres com filhos pequenos, que dormem e acordam sem ver seus filhos, condenados por uma coisa que nunca passou pela cabeça deles. Eles nem sabem que é golpe de Estado. Tá? Tentativa armada, pessoas que nunca viram uma arma na sua frente. Dano a patrimônio, a grande maioria nem entrou lá. Quem porventura entrou, quebrou, tem como comprovar, paga. E por tabela, eu entro também nessas acusações, né, de ser o mentor de tudo isso. É uma coisa que, eu costumo dizer, se eu tenho tanta culpa assim, por que não seguir o devido processo legal? E mais ainda, como diz meus advogados, muito melhor preparados do que eu, né, as provas, o que a Polícia Federal colheu na sua pesca
probatória, ficha expedition, tá? Não chega ao nosso conhecimento. Nem o meu telefone, o espelhamento do mesmo, chega ao conhecimento do meu advogado. E as informações que ele tem, que nós temos pelas mídias, que os demais advogados também não têm acesso ao processo. Tudo sempre foi confidencial, ou seja, secreto. Então ele ajuda, ele está com parte da imprensa, que dá divulgação a essas narrativas, tem o apoio do presidente Lula, né, de sua equipe, e ele vai levando avante essa proposta dele de buscar aí eliminar a direita do Brasil, que, segundo me consta, né, a minha eliminação da minha liberdade ou física seria o ponto máximo do senhor Alexandre de Moraes. Presidente, depois da decisão do Eduardo anunciada, hoje o Procurador-Geral da República diz que é contrário à apreensão do passaporte. Pela lei em vigor e pouco respeitada pelos ministros do Supremo, um deputado só pode ser punido com a anuência da Câmara, punido pela própria Câmara dos Deputados. Apesar disso, o senhor acha que o Eduardo continua ameaçado, né, pelo desrespeito à lei que existe no Brasil? Augusto, desde quando Alexandre de Moraes respeitou pareceres da Procuradoria-Geral da República? Nunca respeitou. Eu sofri 3 buscas e apreensões. Tá? Na primeira, o PGR foi contrário. Vieram buscar o tal do cartão de vacina. Depois, atrás do meu passaporte. O terceiro foi por tabela. Foram atrás de outro filho meu, inventaram uma história de ABIN paralela. E, acredite, né? O documento de busca e apreensão é onde o Carlos estivesse, todos deveriam ter seus equipamentos, telefones, sei lá o que for, apreendidos. Naquele momento, por coincidência, estava o meu filho senador lá em casa, tinha um deputado federal, o Zuco, do Rio Grande do Sul, e mais alguns. Eles queriam levar o equipamento de todo mundo. Levaram de assessor meu. Tá? E, por coincidência, o Carlos nem estava em casa. Ele tinha saído comigo para pescar, estava pernoitando em outro local. Então, pegaram essa oportunidade, fizeram uma busca e apreensão, segundo uma pessoa que estava lá em Mambucaba, né, na minha casa lá, porque eu não estava lá, eu estava no mar. Diz que usaram equipamentos mais modernos e inimagináveis para buscar até rede de esgoto se encontrava alguma coisa. Ele não encontra nada, porque não tem nada, não tem nenhum indício, não tem uma estatal quebrada por minha causa, nunca pegaram dinheiro na cueca, dinheiro em qualquer lugar, conta no exterior, conversa, nada, não tem nada. Eu fiz um trabalho limpo enquanto presidente da República, enquanto é meio comum, né? Ex-autoridade do Executivo ter vários problemas de corrupção, não teve nada, absolutamente nada comigo. Logicamente que o desconforto que eu trouxe para o sistema foi exatamente esse. Montar um ministério técnico, botar gente para comandar estatal e bancos oficiais decentes, honestos e competentes, e deixou-se de assaltar o nosso país, que apesar de uma pandemia, apesar de uma guerra lá fora, terminando 22 com 54 bilhões em caixa. As estatais dando lucros bilionários, completamente diferente do que acontece agora. Até os fundos de pensões, eu tinha conversado com então o presidente dos Correios, né? Estava com crédito em torno de 5 bilhões de reais, conversei com ele, caso reeleito, vamos ver se a gente pode pegar parte desse recurso, né? E para bater os rombos patrocinados pelo PT lá atrás, nesse fundo de pensão do Postales. Bem, acabou não vindo a reeleição, daí os problemas voltaram a todo vapor com o atual presidente. E pelo que parece, né, o senhor Alexandre de Moraes não quer me ver longe de uma possível disputa o ano que vem. Agora, Augusto, olha só, Augusto, você vai vendo os documentos aqui, né, a denúncia, o relatório da PF, o golpe começou no dia 29 de julho de 21, porque eu fiz uma live nesse dia, onde eu mostrei o que era o inquérito 1361 de novembro de 2018. O inquérito que foi instalado toque de caixa pela presidente Rosa Weber do TSE para apurar fraude na minha eleição, porque na minha pode apurar fraude. Nas outras, que nós queríamos apurar algumas inconsistências, são simplesmente arquivados, né? E tem uma multa em cima da gente também. Eu nunca vi um advogado ser multado por ter peticionado um juiz.
E esse inquérito 361, no dia seguinte, né, foi classificado como confidencial por parte do senhor Alexandre de Moraes. Por que confidencial? Porque tem coisa ali em 3 páginas apenas, sempre digo isso, né? Realmente bastante comprometedores. Eu não posso falar, Augusto, porque se eu falar aqui, vão dizer que eu estou divulgando, né, um inquérito confidencial e posso, talvez meia-noite até hoje, né, tá a Polícia Federal batendo na minha porta aqui para me prender. Se bem que os inquéritos, que a meu respeito, todos confidenciais também, sempre foram vazados. E nesse caso do inquérito 1361, vale a pena uma coisa, né? A questão de poucos meses, o jornal o Globo fez uma matéria, né, exclusiva, porque nessa terceira busca e apreensão, que pegou a sede do PL também aqui em Brasília, pegaram na sede um contrato meu de reforma numa casa que eu tenho na Vila Histórica de Mambucaba. Contrato esse no valor de R$900 mil. E o que o Globo falou, como é que pode uma reforma de R$900 mil numa casa avaliada em R$98 mil? A casa está avaliada em R$98 mil, que é o preço dela desde 1997. E nessa nova reforma, eu paguei em PIX e declarei no imposto de renda. Então não devo satisfação para ninguém. Deu o Globo não satisfeito, queria saber que tipo de piso eu botei na cozinha. Eu respondi educadamente que não era licitação, não era uma pública, não tem que dar satisfação a ninguém. Então isso tudo acontece na vida da gente, a perseguição implacável, tá? E quer nos tirar da disputa eleitoral do ano que vem, como viram que está bastante fragilizada. As inelegibilidades, 2, né? Por se reunir com embaixadores. Repito, não foi com traficante no Morro do Alemão, igual outro candidato fez. E a outra, essa primeira, abuso de poder político. Não ganhou um voto sequer nessa reunião. E a outra, abuso de poder econômico. Quando acabou o desfile de 7 de setembro, subi no carro de som do Silas Malafaia, não foi um carro de som do governo federal por ocasião do 7 de setembro, e ali a acusação é abuso de poder econômico. Então, como isso daí fica bastante frágil, dá para ser derrubado, porque se muda a composição de tribunais, tá? Resolveram partir com tudo ou nada agora para essa história sem pé nem cabeça de golpe. Tá? Então é esse problema que a gente atravessa, a imprensa especulando agora que eu vou fugir para a embaixada dos Estados Unidos. Não vou fugir não. Não vou sair do Brasil. Se quiser, tinha ficado lá fora, janeiro a março de 23. Graças a Deus não estava no Brasil no dia 8 de janeiro. Se tivesse aqui, estaria preso até hoje, acusado de ser o golpista, né? Apesar de não ter achado nada nessas peças probatórias, no telefone de ninguém. Aí botam na minha conta ainda um tal de um plano aí, punhal verde e amarelo, um plano bastante infantil, que a pessoa na qual foi pegado no laptop dele esse plano não foi ouvido. Então os caras não interessam ouvir, interessa condenar e tocar para frente. Então a gente vive realmente numa insegurança jurídica no Brasil que justifica até a permanência do Eduardo fora do Brasil.